Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 15 de agosto de 2012. Estamos juntos há 185 dias lendo a Bíblia e hoje leremos 1 Pedro capítulo 3. Já dissemos que Pedro escreve de Roma, mas que ele esconde esse endereço. Ele chama aquela cidade de Babilônia. Usa esse nome porque a Babilônia sempre significou na Bíblia uma oposição a Deus. A Torre de Babel eram as pessoas querendo juntar-se, reunir-se ao invés de espalhar-se, contrariando o plano de Deus de encher a terra e povoá-la. A Babilônia de Nabucodonosor era um grande construtor dizendo: essa foi a cidade que eu fiz para a minha glória. E a Babilônia então se tornou, no contexto judaico, um símbolo da oposição a Deus, a tal ponto que lá no capítulo 17 de Apocalipse, o reino das trevas é identificado com a Babilônia. Então Pedro usa essa metáfora aqui para dizer: estou escrevendo de Roma, mas também para significar que o Império Romano como um todo se opunha a Deus e isso ia ter custos para os cristãos. Ele deixa bem claro no capítulo 3, que hoje lemos, ali no verso 16, que as pessoas estão falando mal dos cristãos e difamando o seu bom procedimento. Ele também tinha falado no capítulo 2 que os gentios falam dos cristãos como se fossem malfeitores. E tudo isso trazia perseguições. Os leitores de Pedro estavam na região da Ásia. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Regiões que já estavam marcadas pelo domínio do reino das trevas. Paulo, quando escreveu à igreja de Éfeso, que está por ali, disse que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Disse inclusive que precisávamos nos revestir da armadura de Deus para resistir às ciladas, aos dardos inflamados do maligno. Ou seja, esses irmãos a quem Pedro se dirige estavam sim enfrentando muita incompreensão e muita perseguição. Não deveriam se deixar vencer, mas cheios de esperança, lembrando que Pedro é o apóstolo da esperança, deveriam manter um procedimento inculpável, irrepreensível, e aguardando, portanto, as recompensas que Deus haveria de lhes dar. É por isso que no capítulo 2, Pedro fala que o cristão deveria ser um bom cidadão e assim fazer os insensatos emudecerem. Os que fossem escravos deveriam ser servos submissos, lembrando que Cristo é o nosso exemplo nesse sentido. No capítulo 3, que hoje lemos, as esposas deveriam ser submissas aos seus maridos e terem um caráter irrepreensível, para ganhar, se possível fosse, os seus cônjuges incrédulos. Os maridos cristãos deveriam ser esposos dignos, e assim as suas orações seriam ouvidas. E os irmãos como um todo, em geral, deveriam ser misericordiosos e compassivos, e assim receberiam a bênção de Deus por herança. Esse é o assunto da parte introdutória do capítulo 3 que estamos lendo hoje. Mas, mesmo procedendo bem, mesmo fazendo tudo o que era correto num mundo que era hostil ao Evangelho, era possível que toda a sua recompensa terrena fosse perseguição. E Pedro prevê isso e então diz àquelas pessoas no verso 14 do capítulo 3: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês são felizes, são bem-aventurados. Não tenham medo, não fiquem alarmados, mas santifiquem a Jesus como Senhor de vocês no coração de vocês, estando sempre preparados para dar razão da esperança que vocês têm. Ou seja, façam o que é correto e ainda que sejam perseguidos, continuem e estejam preparados para dar os motivos de por que vocês se comportam assim. Pode parecer uma ordem muito dura, quando Pedro sintetiza isso no verso 17 dizendo: se Deus assim quiser, é melhor que você sofra por praticar o que é bom. Será que Deus ia querer que eu sofresse ao praticar o que é bom? E então Pedro dá um exemplo que é o exemplo mais sublime de todos, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 18 do capítulo 3, ele fala: Jesus morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Esse Jesus que morreu, lá no verso 22 do capítulo 3, fala-se ainda dele. Jesus morreu justo por injustos, morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito, e diz o verso 22, e depois de ter ido para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O argumento de Pedro aqui, portanto, é claro, o argumento geral. Sofra, ainda que praticando o que é bom, e não desista. E o grande exemplo disso é Cristo, que justo
morreu e sofreu e entregou a sua vida por injustos, mas recebeu uma recompensa. Agora está no céu, à mão direita de Deus, e tem domínio sobre anjos, potestades e poderes. Esse é o argumento geral e é fácil de compreender. No entanto, nós não vamos tampar o sol com a peneira. Os versos intermediários aqui, 19, 20 e 21, estão entre os versículos mais difíceis de serem interpretados de toda a Bíblia. Há muitas correntes, e eu não vou ter tempo hábil de discorrê-las aqui, mas vou trazer a vocês uma corrente que é dentre as mais defendidas e aquela que nos parece estar em harmonia com todo o contexto desta carta. A ideia seria que depois de morto, Jesus, antes de ressuscitar, esteve no mundo dos mortos, no Hades, que alguns costumam até pensar em termos do inferno propriamente dito. E lá, triunfando, expôs a sua vitória sobre aqueles que o rejeitaram e que são aqueles que se opuseram a Deus desde os dias de Noé. E o ponto aqui, o argumento aqui seria então, olha, se você está sofrendo agora como cristão, e está sendo zombado, e está sendo escarnecido, e está sendo perseguido, saiba, Cristo também sofreu. No entanto, ele foi pregar e foi anunciar a sua vitória a todos aqueles que se opunham a ele. Espere você também assim em Deus e aguarde, porque o dia da sua vitória, o dia da declaração de que você é um vencedor, está chegando. Esse seria, portanto, o ensino central aqui. Há interpretações diferentes, há muitas questões complicadas de serem interpretadas aqui, e até mesmo essa interpretação não deixa de ter as suas dificuldades. No entanto, não há necessidade de nos aprofundarmos neste ponto em particular, que é difícil, se nos concentrarmos na mensagem como um todo. Você é servo? Sirva bem. Você é cidadão? Seja um bom cidadão. Você é esposa? Seja uma boa esposa. Marido? Seja um bom marido. Irmão? Seja um bom irmão. E faça tudo isso corretamente e bem, ainda que todo o seu pagamento nesta vida seja mais perseguição por causa dessa obediência. Quero o grande exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Fez tudo o que era certo e, no entanto, sofreu como sofreu. No entanto, ele recebeu a mais alta glória e tem domínio sobre tudo. Sofra assim, e você com ele também será honrado. Creio que esta lição é cristalinamente clara e é um grande incentivo para todos nós que muitas vezes estamos fazendo o que é certo e recebendo apenas tribulação como recompensa nesta vida. Se olharmos para Cristo, se olharmos para a mensagem de Pedro, então encontraremos a força necessária para prosseguir. A minha oração é que Deus o abençoe e o estimule nesta palavra. Porque, veja o verso 12, a síntese de tudo isso. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Senhor está olhando você. Ele está vendo a sua vida. Ele está pronto a atender a sua oração. Obedeça, sirva-o, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Clame a Ele e você vai ver que Ele vai te ouvir. Nem que seja no último dia, você vai ser tão vitorioso quanto Cristo e vai então poder celebrar a vitória final. Que isso te sirva, e a mim também, de grande incentivo para prosseguirmos. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esta palavra que acabamos de ler e suplicamos a tua bênção sobre nós. Que sejamos fiéis ao Senhor no casamento, no emprego, nas relações sociais, no testemunho, ainda que em troca só estejamos recebendo por enquanto perseguição e problemas. Ajuda-nos a olhar para Cristo, para a sua vitória, e a esperarmos nele a recompensa que virá do Senhor. Ajuda-nos a descansar na certeza de que os teus olhos estão sobre nós, e assim prosseguimos com fé. Te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.